Bom dia, gente. Para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar, vamos para mais um Bem Assim nessa manhã de quarta-feira. Olha, vai se acomodando aí da casa, deixa o seu cafezinho do lado, porque a gente vai iniciar aqui o nosso papo e hoje a gente vai falar sobre a situação que a gente já tem visto aí bastante repercussão, inclusive depois que a atriz Letícia Sabatella acabou divulgando, né, para todo mundo o seu diagnóstico tardio sobre autismo. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso estúdio. E você já está vendo aí, né, todo mundo se organizando com essa tal dessa onda de calor que está se aproximando, chegando e já chegou aqui no nosso estado também. E muita gente passando o calorão e a gente vai explicar aqui para vocês no estúdio como que essa onda de calor traz impacto para o funcionamento do nosso corpo também e como você deve se preparar, né, se hidratar para evitar de sofrer aí com essa onda de calor, tá? E a gente vai receber também aqui a cantora Lara Mello no nosso estúdio para falar sobre um show, um espetáculo que ela vai apresentar amanhã no Quintal da Arena. Tudo isso e muito mais aqui no programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim no ar, já aqui na tua telinha, e a gente passa para vocês como que você pode acompanhar a nossa programação. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você terá toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também passa ao vivo lá no portal Gazeta Web. Acesse gazetaweb.com, vai se mantendo informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado e aproveita para acompanhar a nossa programação ao vivo lá no cantinho da tua tela, tá bom? E é claro que a gente também está presente nas redes sociais. Segue a gente no Instagram e acompanhe o nosso trabalho também através do nosso canal do YouTube. Vamos iniciar então aqui a nossa conversa, gente. Olha, tem se tornado cada vez mais comum o diagnóstico de autismo em pessoas adultas. E isso porque, né, a gente tem cada vez mais acesso às informações a respeito dessa situação. E a gente vai conversar nesse momento aqui com a Ana Paula Soares, ela que é psicóloga, e vai explicar para a gente, né, quais são os riscos desse diagnóstico tardio, né? Bom dia para você, Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. A gente começa, né, a trazer esse debate aqui para dentro do estúdio, principalmente depois que a gente viu a atriz Letícia Sabatella levar a situação dela, de ela depois já aos 52 anos, ter o diagnóstico dela de autismo. Tem sido cada vez mais comum mesmo os adultos conseguirem chegar a esse diagnóstico. A gente vê que muitos pais e muitas mães, quando vai fazendo o acompanhamento dos filhos, que vem despertando para isso, começam a perceber que eles também vivenciam essa situação, vivenciaram quando pequenos. Isso tem sido muito comum? Bom dia, Paulane. Bom dia a todos da TV Mar. Quero agradecer aqui o convite. E essa pergunta é bem interessante. Na verdade, o que tem acontecido é uma suspeita, já está começando. O diagnóstico tardio, ele está iniciando. Então, está acontecendo umas desconfianças. As pessoas, elas começam a perceber, os adultos, que alguns comportamentos da criança se assemelham muito a eles e o sofrimento que eles tiveram quando criança. Que é um sofrimento, como o diagnóstico tem sido, né, tem iniciado aí tardiamente, é um diagnóstico, um sofrimento muito prolongado, tá? Então, desde criança, passou pela adolescência, e aí ele começa a olhar e diz assim, poxa, eu sofro também dessa forma, eu tenho as mesmas dificuldades. Então, o que tem acontecido são suspeitas, e a partir disso, uma procura. Chega a ser libertador, né, para um adulto conseguir entender que todo aquele sofrimento que ele vivenciou enquanto era criança, enquanto era adolescente e ainda mesmo também na fase adulta, tem um porquê. Sim, esse diagnóstico tem sido libertador porque ele consegue entender quais foram as áreas que foram prejudicadas da vida dele e ele começa a entender que parcela não é responsabilidade desse processo também. Então, ele começa a diminuir a culpa, a ansiedade com relação a tudo que aconteceu na vida dele. Então, as pecinhas, elas começam a se encaixar. E isso traz uma paz, traz uma segurança, uma angústia
tá? Porque ele começa a ver um novo mundo, ele precisa entender agora, não pelo viés da ansiedade em si, mas pelo viés dos critérios do autismo, a vida dele, que antes ele olha como um critério de ansiedade, mas ao mesmo tempo as coisas se encaixam. Pois é. Agora, torna-se um problema, né, uma preocupação ainda maior quando esse diagnóstico tardio, ele vem somado a algumas comorbidades. Por exemplo, a pessoa tem vivenciado tanto com essas características que o autismo traz, né, para o comportamento, que acaba desenvolvendo depressão, acaba desenvolvendo crises de ansiedade, restrições alimentares severas. Sim. O que tem acontecido? Lá no DSM-5-TR, que é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, que é onde a gente se guia, tem 5 critérios, tá? E o terceiro critério, que é o critério C, ele vai falar sobre esse mascaramento dos sintomas. Então, o que acontece? O adulto, ele começa a conviver com ele mesmo ali e começa a arrumar estratégias de viver no mundo. E aí aquilo passa desapercebido. Aí vem por questões de ansiedade, por exemplo. Nossa, por que você não conversa? Ou a pessoa tem uma rejeição social, um incômodo social. E como o critério do autismo, ele está relacionado à área de inflexibilidade cognitiva, ou seja, ele insiste num comportamento, mesmo ele querendo mudar. Ele persiste. Ele percebe, aí, puxa, que dificuldade, e aquilo fica. E aí aquilo vai causando problemas no trabalho, porque você precisa ser flexível, né? Então, e aí trava, e aí aquilo vai prejudicando financeiramente, socialmente, na vida amorosa, no casamento, porque precisa dessa mudança, né? Dessa adaptabilidade que o cérebro faz. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, ele começa a desenvolver questões de depressão, de ansiedade. Então, normalmente, ele vai chegar com um diagnóstico, uma suspeita de ansiedade, de transtorno depressivo. Por quê? Porque o sistema rejeita muito, pune muito. Mulher, fala e tal. E é tanto, a que a gente chama de aversivo, é tanta cobrança, que o organismo dele deprime. Aí ele, olha, não estou me sentindo bem, eu acho que eu estou ficando depressivo. Aí o profissional, ele começa, ao longo do tempo da conversa, entrevista anamnésica, perceber aqueles sintomas que estão lá nos critérios de DSM. Desde criança, eu tento, mas não sei por quê. E ali ele vai juntando. Aí vem a equipe multiprofissional também junto. Que é muito importante, inclusive, né, fazer esse diagnóstico com uma equipe multiprofissional. Além disso, eu queria que você explicasse para a gente, o transtorno do espectro autista é considerado uma doença? Não. Hoje a gente já entende que é uma condição. O que é isso, uma condição? É a forma que ele se relaciona com o mundo. Então, ele tem áreas deficitárias com déficit que precisa estimular um pouquinho a mais. Tá? Então, são áreas que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Por exemplo, a gente tem dificuldade de concentração. A gente não vai estimular um pouquinho na concentração da mesma forma, só que ele nasce com esse processo, ele desenvolve. Então, aí o que precisa ser ali no início do desenvolvimento, ele precisa relatar que é lá desde a infância. Ele precisa ter esses critérios aí para poder a gente assim, então é um processo longo, esse sofrimento dele. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento são feitos da mesma forma, como se fosse em crianças, na fase adulta já? A gente divide em 3 níveis de suporte. Ó, que legal. Então a gente não chama autista grave, autista leve, TEA de suporte leve. Então, como é que a gente vai dizer a gravidade? Pelo nível de ajuda que ele precisa para viver. Você precisa sempre que alguém te ajude? Se alguém não me direcionar, se alguém não... Eu fico ali, ó. E perco a noção do tempo. Sempre assim, mesmo você sim. Então, é diferente, porque a depender do nível, o tratamento vai ser diferente. Normalmente, o de suporte leve, que é esse que vive, que casa e não percebe,
vai ser psicoterapia, porque ele já vai tratar o sofrimento clínico desse processo que não foi diagnosticado. Então, a depressão, a ansiedade, então vai ser por um processo psicoterápico. Agora, se a gente for para o moderado e grave, aí a intervenção comportamental é totalmente diferente, a depender do paciente. E esse diagnóstico tardio, ele pode realmente afetar muito a vida desse adulto? Sim, é o critério D do DSM, é ter sofrimento clínico, sofrimento psicológico. Você vê que a pessoa queria mudar, mas parece que tudo puxa para esse lado. Ele queria socializar mais ou não, ele não percebo, fulano passou nem... Por que eu tenho que falar com fulano? Eu tenho que falar com fulano? Por quê? Então, aquilo, aí não arruma amizade, né? As pessoas já não sentem... Se isola cada vez mais. Se isola. E o pessoal também isola, porque não tem a reciprocidade social. Esse contato, muitas vezes, dependendo do caso. Então, a pessoa fala, não expressa, tal. Então, depende de cada caso, a gente vai percebendo quais foram os traços que ficaram ali nele. Mesmo na fase adulta, é importante também a participação familiar nesse tratamento do adulto que é diagnosticado com autismo? Muito, porque é a rede principal de convivência social. A gente vive em grupo, a gente está aqui em grupo, a gente não vive sozinho. Então, eu preciso que você se relacione bem comigo e eu consiga também se relacionar bem com você. E a convivência familiar é o primeiro grupo social. Então, se tiver muita punição, muito incômodo, então o risco de uma depressão, o risco de transtorno de ansiedade, de uma forma geral, pode sim aumentar. Ana Paula, vamos passar então para quem nos assiste, quais são os principais sintomas que os adultos devem estar atentos, para que aí de repente, olha, o pessoal que está me assistindo a gente, aí as suas explicações e sinta, né, esse desconforto, sinta que vem sofrendo com esses sintomas desde a infância e a gente possa de repente estimulá-los a procurar o diagnóstico e o tratamento da forma correta. Quais são os sintomas que que eles devem ficar atentos? São 2 sintomas principais, né, quadros principais, que é o déficit na comunicação social e o padrão ali repetitivo e restrito de comportamento. O que é isso? Ele faz as coisas e vai. Essa sensação da pessoa, tá? Eu estou traduzindo a sensação da pessoa. E ele fica muito rígido e não consegue com muita facilidade socializar, precisa de um apoio. Se ele tem muita sensibilidade física, tátil, não gosto de abraço, me incomoda abraço. Seletividade de alimentos também? Isso entra no quadro de restrição, com padrões restritos e repetitivos de comportamento. Veja, as mudanças estão pedindo uma mudança e ele repete aquele padrão, ele não se adapta por uma questão de necessidade dele. Tipo, ele precisa se adaptar não para atender os outros, ele precisa se adaptar para atender uma necessidade. Então, a situação pede que ele faça essa adaptação para se atender e ele não consegue, mesmo ele vendo, não consegue ou ele não percebe que aquela exigência está sendo pedida. Tá? A ingenuidade, né, de não perceber os traços que a pessoa está falando mal, que a fulano não está gostando da conversa, que não está gostando dele. Apesar da idade, ele não percebe esses detalhes. Então, muitas vezes ele se sente... Não, eu gostei da pessoa, assim, achei tão legal. Mas fulano não queria conversar com você. E foi? Então, aquilo vai, aí aquilo, apesar da idade, ele ainda acompanha um pouquinho esse raciocínio. São alguns traços, como eu disse, que está se apresentando, porque como é mascarado muitas vezes pelo desenvolvimento, eles estão se apresentando assim. Mas, claro, há uma variabilidade comportamental, porque cada pessoa é uma pessoa, e a gente vai percebendo aí os traços. Muito bom, então. E qual é o profissional, então, que essa pessoa deve buscar nesse momento? Pronto, neuropsicólogo, o psiquiatra, tá certo? Então, existe uma gama de profissionais. Por que uma gama de profissionais? Porque a vida da gente, ela afeta muitas áreas, né? Por exemplo, se a gente não dorme, a gente vai prestar atenção,
a gente vai não sentir muita vontade de fazer algumas coisas, a gente vai ser agressivo com o outro, a gente vai prejudicar e bate uma fome, aí já mexe na alimentação, vem a nutricionista. Então, um ponto afeta um corpo inteiro. Então, por isso que a gente precisa de vários profissionais, porque cada um tem a sua especialidade e vai conseguir pegar a fio o que está acontecendo. Muito bem, Ana Paula, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio, tá bem? Obrigada a todos. Pois é, gente, aí a gente passando todos, né, os problemas, né, e as questões sobre o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. E no próximo bloco a gente vai falar sobre como essa onda de calor tem impactado no nosso corpo, na nossa saúde. Não sai daí.